Fala pessoal, tudo bem? Eu de volta aqui para trazer mais uma questão para vocês. Uma questão que vocês vão ver que é bem interessante, tá? Antes de começar a aula, eu já peço para você deixar o seu like, o seu comentário e divulgar esse material para seus amigos e amigas que estejam estudando, né, tentando se aperfeiçoar em matemática, para que esse projeto ganhe relevância na plataforma, tá bom? Desde já eu agradeço a vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa questão aí. Bom, essencialmente, para nós resolvermos a questão que eu vou apresentar daqui a pouco, nós vamos precisar trabalhar com alguns conhecimentos, que são esses que eu listei aqui, tá bom? Então você vai precisar saber o quê? Bom, fatoração, especificamente a fatoração por evidenciação, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão da forma AB mais BC, observem que nós temos ali um fator comum, que é o fator B, e aí nós colocamos esse fator B em evidência, e aí a expressão poderá ser escrita dessa forma, né? B que multiplica, entre parênteses, A mais C, tá? A outra forma de fatoração que nós vamos utilizar é a fatoração de uma diferença de dois quadrados, tá? A ao quadrado menos B ao quadrado nós podemos escrever, né, na forma fatorada como A mais B que multiplica A menos B. O terceiro conhecimento é você saber resolver uma equação de segundo grau. Lembrando que uma equação de segundo grau é uma equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero, e aí nós poderemos utilizar aqui uma fórmula clássica, né, para resolver equações de segundo grau, que é essa que eu listei aí, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac, isso tudo sobre 2a, tá bom? Outro conhecimento é uma equação biquadrada. A equação biquadrada é uma equação da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero. E aí, para resolver uma equação biquadrada, que nada mais é do que uma equação de segundo grau disfarçada, basta nós adotarmos que x ao quadrado é igual a y. E aí você vai obter uma equação, né, que a gente chama de equação resolvente, que será do segundo grau, tá bom? E por último, sendo a ali um número real, o quadrado de um número real é sempre um número positivo ou nulo, tá bom? Então esses, né, são, digamos assim, são os conhecimentos básicos que eu vou utilizar na resolução da questão que nós vamos resolver agora, tá bom? Então, vamos à questão. A questão é essa que vocês estão vendo aí na tela, e ela diz o seguinte: o conjunto das soluções reais da equação x à sexta menos 7x ao quadrado mais a raiz quadrada de 6 igual a zero. Essa questão eu tirei do material que eu trabalhei com uma turma, né, de colégio naval, e eu acho uma questão bem interessante, tá? Eu já vou pedir que você pause o vídeo, dê aí uns 5, 10 minutinhos, tentem resolver, tá? Aí depois vocês retornem para ver a resolução que eu vou apresentar, tá bom? Então vamos lá, vamos à resolução. Então a questão ela solicita que nós determinemos o conjunto das soluções reais da equação, né? Então ele quer saber quais são as raízes reais dessa equação. A equação é essa, vamos escrever aqui. A equação é x à sexta menos 7x ao quadrado mais a raiz quadrada de 6 igual a zero. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer o seguinte, ó, preste bastante atenção. Vocês estão vendo esse termo aqui, ó, de grau 2, o menos... Deixa eu mudar aqui a cor para dar um destaque. Está vendo esse termo aqui, ó, de grau 2, o menos 7x ao quadrado? Vamos pegar esse termo e vamos reescrevê-lo assim, ó. Vou repetir o x à sexta. O menos 7x ao quadrado, eu vou escrever como menos 6x ao quadrado, menos x ao quadrado. Vou repetir aqui, mais a raiz quadrada de 6 igual a zero. Tá vendo? Então, vamos lá. O primeiro passo foi esse. Foi pegar o termo menos 7x ao quadrado e reescrever como menos 6x ao quadrado menos x ao quadrado. Mas por que fazer isso, na verdade? É o seguinte, pessoal, preste bastante atenção. Deixa eu apagar aqui. Observem que agora eu vou olhar assim, ó, para esses dois termos e para esses dois termos aqui, ó. Observe que olhando para os dois primeiros termos, nós podemos colocar o x ao quadrado em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado que multiplica x à quarta menos 6. E os dois últimos termos, eu vou colocar o menos 1 em evidência, e vai ficar menos 1 que multiplica x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6.
igual a zero, tá vendo? Ah, tá bom, Ivan, mas e aí? Tá, e aí, vê se você consegue perceber que esse fator aqui, ó, o x à quarta menos 6, ele é uma diferença de quadrados e um dos seus fatores é exatamente esse cara aqui, ó, o x ao quadrado menos raiz de 6. Conseguiram enxergar isso? Olha só, deixa eu mostrar para você. Aqui eu vou escrever x ao quadrado, botar colchetes. Esse x à quarta eu vou escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado, menos o 6 eu vou escrever como a raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado. Vê se melhorou. Tá vendo? Nós temos uma diferença de quadrados, ou seja, temos uma expressão da forma a ao quadrado menos b ao quadrado, onde quem faz o papel do a é x ao quadrado, né? E quem faz o papel do b é a raiz quadrada de 6. Tá vendo? Vou repetir aqui o restante. Então vai ficar menos 1, que multiplica x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6 igual a zero. Tá bom? Vamos então, o próximo passo será fatorar essa diferença de quadrados. Escrevendo essa diferença de quadrados na forma fatorada, nós teremos que x ao quadrado, vamos fatorar, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b que multiplica a menos b. Então, eu posso escrever isso aqui então como x ao quadrado mais a raiz quadrada de 6, que multiplica x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6. E aí eu vou repetir aqui o restante, né? Então, menos 1 que multiplica x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6, igual a zero. Observem que agora surgiu ali, ó, o fator comum, tá vendo? Ó? Olha o fator comum aqui, ó. X ao quadrado menos a raiz quadrada de 6. Nós vamos colocar esse fator comum em evidência. Se nós colocarmos o fator comum x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6 em evidência, aqui vai ficar x ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais a raiz quadrada de 6 menos 1. Tá vendo? Igual a zero. Tá? O próximo passo consistirá em nós aplicarmos aqui a distributiva, tá vendo? E vamos reescrever essa expressão que está ali entre colchetes. Tá? Vamos fazer isso? Aqui nós temos que x ao quadrado menos raiz de 6 vezes, aplicando a distributiva, né? X ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. X ao quadrado vezes a raiz quadrada de 6 vai dar raiz de 6 x ao quadrado menos 1 igual a zero. Tá? Observem que o que nós temos agora é um produto. Deixa eu subir aqui a tela. Olha só. Nós temos um produto e esse produto é igual a zero. Tá? E aí nós sabemos o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui, fazer uma anotação. Nós temos que a vezes b é igual a zero se e somente se o a é igual a zero ou b igual a zero, né? Deixa eu dar um destaque aqui. Então nós temos que a vezes b é igual a zero se o a for igual a zero ou b for igual a zero. Tá vendo? Eu tenho x ao quadrado menos raiz de 6, que multiplica x à quarta, mais raiz quadrada de 6x ao quadrado, menos 1. É igual a zero se x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6 é igual a zero, ou se x à quarta mais a raiz quadrada de 6 x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Tudo bem? Bom, agora é só dar sequência, né? A pergunta agora é a seguinte. Para quais valores de x, x ao quadrado menos a raiz quadrada de 6 é igual a zero? Tá? Observem que nós estamos diante de uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta, né? Então você não vai precisar nem da fórmula para resolver essa equação do segundo grau. X ao quadrado menos raiz de 6 é igual a zero. Isso implica que x é igual
a raiz quadrada de 6. Extraindo ali a raiz quadrada dos dois lados, nós teremos que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada da raiz quadrada de 6. Tá? Mas a raiz quadrada da raiz quadrada de 6, isso é igual, aqui vai ficar mais ou menos, a raiz quarta de 6. Então, nós já determinamos aqui, deixa eu dar um destaque, duas das raízes reais, deixa eu melhorar aqui, duas das raízes reais dessa equação. Tá legal? Então, achamos duas das raízes reais da equação. Pronto, está aqui. Ó. Já sabemos que mais ou menos a raiz quarta de 6 são raízes da equação dada, né? Tá bom? Agora vamos em frente. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver para quais valores de x à quarta, mais a raiz quadrada de 6x ao quadrado, menos 1 é igual a zero. Observem que nós estamos diante de uma equação biquadrada, né? E como é que nós vamos resolver uma equação biquadrada? Nós vamos adotar, vamos escrever aqui, ó, adotar x ao quadrado sendo igual a y. E se nós fizermos isso, a equação que nós vamos obter, perceba, ó, x à quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado, mais a raiz de 6 vezes x ao quadrado, menos 1 igual a zero. Se você substituir o x ao quadrado por y, você terá y ao quadrado, mais a raiz quadrada de 6 vezes y, menos 1, igual a zero. Que é uma equação do segundo grau, certo? Que você já sabe resolver. Agora, deixa eu subir um pouquinho a tela. Agora, você pode, para resolver essa equação do segundo grau, usar aquela fórmula clássica, né? Que eu apresentei anteriormente, né? Então, usando a fórmula, vai ficar assim, ó. Y é igual. Vamos lembrar? É menos b, ó. Os coeficientes ali, o a vale 1, o b vale raiz quadrada de 6 e o c vale menos 1, tá? Então vai ficar menos b, então vai ficar menos a raiz quadrada de 6. Mais ou menos a raiz quadrada. B ao quadrado, o b não é raiz de 6? Se você levar ao quadrado, vai dar 6. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Tá vendo aqui, ó? Isso tudo sobre 2a, né? Então é 2 vezes 1. Então nós teremos y igual. Aqui vai ficar menos a raiz quadrada de 6, mais ou menos. Observem que dentro do radical nós temos 6 mais 4. 6 mais 4 é igual a 10. E o denominador é 2. Tá vendo? Então, observem que já sabemos o valor de y. E se nós sabemos o valor de y, consequentemente, nós temos ali o valor de x, porque nós adotamos inicialmente que x ao quadrado é igual a y. Então, no lugar do y, poderemos colocar x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos a raiz quadrada de 6, mais ou menos a raiz quadrada de 10, sobre 2. Tá bom? Vamos subir aqui mais um pouquinho a tela. Bom, como é que eu vou achar x ali, ó? Nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Dessa equação. E aí nós teremos x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos raiz de 6, mais ou menos a raiz quadrada de 10 sobre 2. Então, observem que nós obtivemos aqui 4 raízes, né? Isso faz todo sentido, porque a equação apresentada é uma equação do sexto grau, né? Então, tem 6 raízes, né? Beleza? Então, nós podemos observar o seguinte, olha, quais são as raízes? Daí nós teremos x igual a mais ou menos
a raiz de menos raiz de 6 mais raiz de 10 sobre 2. E tá ok, né? Porque essas raízes são reais, elas pertencem aos reais. Por quê? Porque raiz quadrada de 10 menos a raiz quadrada de 6 sobre 2 é um número positivo, tá? Então aqui estão mais duas raízes. Deixa eu dar um destaque aqui. Nós temos aqui mais duas raízes reais dessa equação, tá? Então aqui agora, ok. Ou x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos raiz de 6 menos raiz de 10 sobre 2. Só que aqui é o seguinte, pessoal. Olhem o radicando. Observem que o radicando é um número negativo. E nós sabemos que a raiz quadrada de um número negativo não é real. Então essas duas raízes aqui, ó, elas não pertencem aos reais. Beleza? E aí acabou a questão, né? Porque ele nos pede as raízes reais da equação dada, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu subir a tela. A equação é essa, x à sexta menos 7x ao quadrado mais raiz de 6 igual a zero. E aí, resolvendo a equação, nós verificamos que ela possui 4 raízes reais e 2 raízes que são números complexos, né? Tá? Então, quais são as raízes reais? São essas, mais ou menos a raiz quarta de 6, e as outras duas são essas daqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de menos raiz de 6 mais raiz de 10 sobre 2. Se nós olharmos lá para as alternativas, deixa eu subir, olhando aqui as alternativas dadas, a gente verifica o seguinte, ó, que a resposta certa é a letra B de bola, tá vendo? Vou botar aqui preto. É a letra B. Tá vendo? Você tem aqui mais ou menos a raiz quarta de 6 e mais ou menos a raiz quadrada de raiz de 10 menos raiz de 6 sobre 2. Tá vendo? Igualzinho nós encontramos aqui na nossa resolução. Tá bom? Mais uma questão assim bem interessante, né? Uma questão bem legal. É uma questão, como eu falei, que eu resolvi numa turma de colégio naval, que eu trabalhei no passado, e é uma questão que vale a pena, que ela envolve diversos conhecimentos aí para você solucioná-la, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a sua participação, a sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, venha participar dessa grande turma. Peço para você deixar o seu like, fazer um comentário, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E também se você gostou ou não da questão, o que você achou dela, tá? Peço para você compartilhar também esse material para seus amigos e amigas que estejam estudando e tentando se aperfeiçoar em matemática. E ativar o sininho, porque toda vez que você ativando o sininho, toda vez que eu postar algum material aqui, vocês vão receber o comunicado, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!